Células de diferentes marcas para montar um banco de baterias LiFePO4 para usar no seu sistema de energia solar off-grid. Dá para utilizar? É correto? Quais as consequências da gente, por exemplo, pegar aí duas baterias LiFePO4 105 Ah da Litocala e juntar no mesmo banco de baterias, no mesmo pack, no mesmo S, com duas baterias 105 Ah da Kingbo. Quais as consequências? Vamos montar esse pack e vamos dar uma analisada. A gente comenta qual é a regra nesse tipo de situação e vamos ver na prática o que pode ocorrer. Vou te passar todas as dicas sobre esse tipo de montagem. Vamos responder tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cadê o sininho? Olha ele aqui. Para receber as notificações e quando o vídeo subir participar lá do Salve com a Galera, não deixa de visitar as videoaulas gratuitas sobre montagem e manutenção de energia solar off-grid aqui do canal, gratuito, não vendemos cursinho. E sorteios de Inversor Mencela e da estação de energia portátil EB3A da Bluetti. Eu te explico no final do vídeo como participar com apenas R$ 7,99. Mas agora, vamos para a aula. Só mais uma coisinha. Essas baterias da Kingbo está de promoção, viu? Ainda não é aquelas com estoque no Brasil, mas é vendedor Kingbo, que manda uma por uma individual, com cuidado, para que a gente corra menos risco de taxação. Mesmo a gente comprando várias baterias, eles mandam uma por uma na caixinha, e com a qualidade e excelência da Kingbo, que todo mundo já conhece. Tem melhor aí de LiFePO4 para off-grid, Kingbo. Vamos ao vídeo. Vejam, pessoal, agora é a hora da gente responder a pergunta. Células de fabricantes diferentes, serve para montar o mesmo pack aí de bateria, o mesmo S, elas juntas, duas da Litocala, duas da Kingbo, juntinhas no mesmo pack. Por exemplo, aqui 4S 12,8 volts. Vamos aqui informar que essas células da Litocala a gente comprou 105 nominal, essa da Kingbo 105 nominal. Testamos a da Litocala, as duas células a gente conseguiu, tem teste aqui no canal, 101 Ah, aqui nos nossos testes, as duas, marquei até as datas que a gente testou, para que eu possa acompanhar o desempenho dessa célula ao longo do tempo. E essas da Kingbo, 105, nominal, conseguindo 109 Ah. Como vocês sabem, da Kingbo, a gente sempre consegue um valor nominal a mais do que o anunciado, o valor real a mais do que o anunciado. Quais as consequências aí de juntar? Aí você pode falar, atenção, Tarcísio, a primeira coisa que a gente faz, quando vai montar um pack desse, já ensinei no canal aqui, a gente faz o carregamento completo dessa célula, o nivelamento por cima. Geralmente eu uso uma fonte dessas aqui de bancada, que eu já ensinei aqui no canal como montar. Tem aqui a central de controle e a gente faz a ligação de uma fonte chaveada, geralmente 24 volts, 10 amperes, nessa plaquinha controladora, e aqui a gente controla tudo. Tensão que vai para a bateria, do ajuste fino, a corrente que vai para essa bateria, faz todo o controle aqui de forma bem fácil com essa fonte. E a gente coloca a tensão aqui nos terminais de 3,65 volts e deixa carregando aí até completar. Quando é que completa? Quando a gente coloca aqui, aplica a tensão nos terminais da bateria e ela vai carregando aqui, vai carregando até zerar a corrente. Ela manda tantos amperes aqui quanto a bateria necessita para completar 100%, e quando zera essa corrente aqui, a gente sabe que carregou. Já vi muita gente falar besteira de não precisa deixar a célula até 3,65 volts na recarga, porque fica só pingando isso, aquilo. Não. Para a gente saber a capacidade plena de uma célula, a gente precisa que essa tensão chegue no máximo e todos os dielétricos, tudo, os vasinhos, vamos dizer assim, vasinhos, como se fosse a de chumbo-aço, mas não é, todas as camadas fiquem equalizadas. E para ficar equalizada, ela vai parar de absorver corrente, ela vai zerar, ela vai absorver tanta corrente até chegar na sua capacidade máxima que vai zerar, não vai entrar mais nada aqui. Aí a gente sabe que chegou na capacidade plena. E só assim a gente faz o teste real da capacidade. E é dessa forma que a gente monta nosso pack, com equalização por cima, nivelamento por cima, top balance por cima, a gente sabe que está na hora de montar nosso pack, com essa equalização por cima. Quando a gente faz isso, o que é que ocorre? Às vezes, tipo a bateria da Kingbo, a gente às vezes carrega até o máximo, deixa ela descansar durante algumas horas, depois essa tensão vai cair.
Com a litocala também. Chegou no máximo, zerou, depois tira do carregador, essa tensão tende a cair. Dependendo da marca, já ocorre aí algumas pequenas variações. Como essa aqui, elas foram completamente carregadas, depois a gente deixou descansando até agora. Uma da Kingo está com 3,53, outra 3,47, da litocala uma com 3,5, outra com 3,49. Pequenas variações de tensão, tudo dentro do esperado. Essa tensão geralmente começa a cair mais drasticamente quando a gente começar a descarga. Ela faz sua curva máxima no início, está lá em cima entre 3,65 e 3,5, já dá uma despencada ali próximo aos 3,2, e aí vai com essa curva até o final. E o que é que vai influenciar diretamente aqui nessa montagem na qualidade do PEC? É a capacidade real dessa célula. Por exemplo, essa aqui é 105, está dando 101. Essa 105 está dando 109. Quando a gente juntar aqui, vamos falar na teoria e depois a gente vai para a prática. Quando a gente junta aqui, você vai ter células com mesmo formato, mesma tensão, aí nominal, com pequenas capacidades diferentes. Você vai conseguir utilizar esse banco? Vai conseguir. Sim, você não vai notar nem muita diferença. Depois que ela pegar um pouco de carga, que ela sair aí da completa descarga, antes de chegar na carga completa. Entre a completa descarga e a carga completa, você vai conseguir utilizar bem sem sentir muitas diferenças. O grande problema aí vai ser quando estiver próximo à tensão final, a recarga final, e próximo aí à descarga. O que é que vai ocorrer? Vou mostrar na teoria, depois vou mostrar um pouquinho na prática para vocês aí. Quando ela estiver descarregando, o que é que ocorre? Quando chegar próximo aí ao recomendado, que é uma descarga de 80%, vai ter células, como essas aqui da litocala, que só tem capacidade de 101 amperes, e essa aqui 109, essa vai chegar a uma descarga de 80% primeiro do que essas aqui. E a tendência é que essa célula fique com a tensão já mais baixa do que essa aqui. O que é que vai ocorrer? A BMS vai estar comparando a tensão das quatro. Quando essa aqui chegar na tensão mais baixa, a tensão de corte, ela vai desativar todas. Ou seja, a de menor capacidade, ela vai subutilizar de maior capacidade. Se por um acaso aqui, quando chegar em 79 amperes, ela já identificar que chegou naquela tensão de corte, mesmo que essa aqui ainda tenha consumido apenas aí 70 amperes, menos consumo do que essa aqui, essa ABMS vai fazer o corte completo do sistema, porque ela identificou que uma das células, ou duas células, mas geralmente a primeira que chega, o sistema já corta, já identificou que uma tensão está mais baixa, uma tensão de corte já foi atingida, então corta todo o sistema. Então a tendência é essa aqui, que tem menos capacidade de esgotar primeiro, antes de chegar no nível de descarga dessa. E aí sempre vai estar subutilizando ao nível da bateria mais fraca. Ao invés de utilizar os 109 amperes, vai estar utilizando aí o 101, que ainda não é o 101, seria aí os 80%, a média aí dos 80 amperes hora. Então vai ter esse probleminha. O outro problema aí na recarga é o seguinte, pessoal. Geralmente essa tensão vai se aproximar dos 3,65 volts, lá bem próximo da recarga final, depois dos 90% de recarga. E qual é a tendência da LiFePO4? É que vá carregando aí a uma certa tensão mais baixa e vai absorvendo bastante corrente. Quando chegar lá no final, já próximo dos 90 para cima, vai começando a elevar a tensão, vai diminuindo a corrente de recarga e vai aumentando a tensão das células. Quando essa tensão chegar perto de 3,65, o que é que ocorre? As células de menos capacidade, elas tendem a chegar primeiro nessa tensão mais alta do que as outras. E aí, quando essa aqui chegar em 3,65, às vezes essa aqui vai estar em 3,58, 3,57, o que vai ocorrer? Ela vai chegar numa tensão de corte primeiro. Então ela vai também recarregar o PEC, não em 100%, mas também vai limitar a recarga máxima do PEC, sempre pelas baterias de menor qualidade. Então você pode utilizar, mas vai reduzir a capacidade final de recarga e a capacidade final de utilização, porque algumas células vai atingir a tensão de corte mais rápida, a tensão de recarga mais rápida, cortando aí a tensão na BMS. O que é que a gente pode fazer para minimizar? Utilizar BMS de alta qualidade com balanceamento ativo com maior corrente, como é o caso da JK. A Dali, ela é uma boa BMS, mas não chega aos pés da JK, tanto por problemas aqui de reset, de reiniciação dessa BMS, quanto de balanceamento. O balanceamento ativo da JK é maior. E a gente pode reforçar com os balanceadores ativos, que depois a gente vai falar mais um pouquinho deles. Eles vão ajudar aí principalmente nessa equalização final
impedindo que células cheguem à tensão mais alta primeiro do que as outras, ou também reduzindo um pouquinho essa descarga final, segurando um pouco a célula mais descarregada, mas também não faz milagre. Ele atenua essa descarga, essa comparação aí de tensão das células para proteção. Aqui, por um exemplo, a gente tem esse banco aqui de 4 células da Kingbo Cal-B, completamente carregado, e eu vou só mostrar aqui para vocês um exemplo. Vou retornar aqui, que é essa da LibMS. Toda vez que a gente fecha o aplicativo, ela já desconecta. Eu não gosto muito, porque ela é chatinha quanto a isso. Às vezes ela fica travando, reiniciando, mas não fazer o quê? E agora eu vou aproximar aqui da tela para a gente dar uma analisada. Veja, pessoal, com o banco em repouso, você pode observar aí que a tensão praticamente está bem equalizada de todas as células. Em média, 3,33 volts, 3,33, 3,33, variando aí a terceira ou a quarta casa decimal. E está bem equilibrada, ela está em repouso, ela não está em uso. Porém, se eu forçar agora uma recarga, eu vou tentar forçar a recarga aqui com a fonte, para vocês verem, apesar dela estar bem carregada, está com a capacidade máxima 100, ela vai ainda absorver um pouquinho de corrente, e ela vai forçar alguma célula a chegar em 3,65 primeiro do que a outra. Isso eu vou forçar para vocês verificarem. Vamos lá. Pessoal, chegou no ponto aqui que eu quero mostrar, chegando aí uma célula próximo de 3,62 volts antes das outras, na verdade 3,65, veja, as outras em média 3,49, 3,44, 3,44 e chegando aí próximo à tensão máxima de recarga 3,65, veja, uma célula chegou e despencou a corrente. O que ocorreu aqui? Final de carga, uma célula atingiu 3,65 e cortou imediatamente a recarga. É sempre assim, sempre geralmente uma célula atinge primeiro. A tendência é que quando ele verificar que essa tensão baixou, a BMS começa a mandar de novo corrente, mandou a corrente novamente, ativou o balanceamento, porque viu que tem algumas células aí ainda em 3,44 e uma já está em 3,63, e aí esse processo de final de recarga, onde muita gente não sabe o que ocorre com o seu PEC nesse final de recarga, quando uma célula atinge aí essa tensão mais rápida. Isso a gente está falando aqui com 4 células da mesma marca, mesmo fabricante, já praticamente o banco 100% carregado aqui pela BMS, mas sempre uma célula atinge os 3,65 primeiros. Então, imagine essa situação aqui, que é normal nesse PEC, que a gente pode atenuar uma recarga final mais suave com o balanceador de baterias, agora com um PEC desse aqui com células diferentes. Agora vamos tirar rapidinho essa BMS e vamos montar nessa célula e vamos observar um pouquinho dessa situação. Vejam, pessoal, a BMS montada aqui no nosso PEC com 2 Kingbo, 2 litocala, e a gente vai conseguir analisar agora alguns parâmetros aqui. Veja as células. A gente tem uma célula com 3,47, outra com 3,53, outra com 3,48 e outra com 3,50. A gente já tem um balanceamentozinho aí, um desbalanceamento natural entre as células. Um banco de capacidade tenho que configurar para menor célula, se a célula é de 101 amperes de capacidade, é o que eu vou configurar, porque ela vai, como eu disse na explicação, se limitar sempre pela célula de menor capacidade, quanto na carga, quanto na descarga. Agora vamos tentar aplicar aqui uma tensão e uma corrente e verificar como é que ele age aqui na BMS. Vamos agora aplicar aqui, ligar o terminal negativo no P-, e aí vamos verificar, já começou a enviar 9 amperes, e nós vamos ver que uma das células vai tentar acelerar aqui e chegar primeiro aos 3,65 volts. Até que está bem equilibrada, mas geralmente quando ocorre isso, aí a BMS dá uma cortada, um cut-off aí. Vejam. Ó, chegou em 3,66, automaticamente ela dá aquela cortada, vocês olhem no barulho da fonte, para não deixar uma célula ficar com mais de 3,65 volts e aí danificar o banco. Quando a gente tem células de diferentes capacidades, a gente aí aumenta essa disfunção aí, esse desnível entre as células, a gente acentua. Então sempre uma vai tentar chegar mais próxima aí dos 3,65 volts primeiro do que as outras, de uma forma mais acelerada. Veja que já começou aqui o processo de balanceamento da célula. E é isso aí, pessoal. Esses são alguns dos motivos que a gente
deve evitar utilizar células de características diferentes, como fabricantes diferentes, capacidade diferente, no mesmo S, na mesma montagem. Vou fazer outro vídeo mostrando para vocês aí qual a melhor possibilidade de você utilizar, fazer seu banco de baterias off-grid, tendo um pack de 88 de uma marca, outro pack de 100 de outro, outro pack de 30 de outro, utilizando no mesmo sistema. Mas no mesmo S a gente vai ter essa dificuldade aqui relatada no presente vídeo. E como eu falei, como é que a gente minimiza isso? Principalmente esse bichinho aqui, esse balanceador ativo, ele vai reforçar o balanceamento entre células aqui da BMS. As BMS ela tem um balanceador ativo interno, só que não com a capacidade aí desses externos, e aqui vai dar uma reforçada. Só que ficar ligado o tempo todo uma BMS ativa traz aí algumas consequências, e a gente vai mostrar se o risco vale ou não. Mas que a atuação deles, tanto aí no início quanto no final da carga, ou seja, lá na descarga completa quanto na carga completa, é essencial para a gente evitar esse corte prematuro por uma célula atingir 3,65 volts antes das outras. E você que chegou aqui no final do vídeo, um bônusinho por querer se informar até o final e não ser apressado. Quando a gente chegou aqui na recarga máxima, que ele começou a balancear e aí cortou a recarga, você olha que a carga foi cortada para não prejudicar a célula. A descarga ainda está ligada. Ele perdeu a tensão de referência aí no controlador, no inversor híbrido, parou de mandar a tensão aí. Vamos desligar aqui a fonte e vamos testar. Vamos verificar. E a gente fixou a ponteira positiva e o negativo aqui na saída P- da BMS e temos tensão, ou seja, não parou de alimentar o inversor, nem parou de dar referência ao controlador de carga. Ele cortou a carga, mas manteve a descarga. E aí manteve a tensão de referência, o envio, a alimentação aí do seu inversor. Chegou o momento do salve, pessoal, rapidinho hoje. E só lembrando, como é que faz para participar do sorteio do inversor Mencela da estação EB3AWET? Se tornando membro, R$ 7,99 por mês, um picolé por mês. Você, além de ajudar o canal para continuar ajudando a todos os amigos, trazendo conhecimento gratuito, porque não é nossa intenção vender cursinho, a gente ainda sorteia alguns materiais enviados aí pelos colaboradores para os amigos do canal. Então, agora no mês de março vai ter esse sorteio, o sorteio do inversor Mencela, modelo 3000 watts, e em julho, quando o canal estiver completando 3 aninhos, a estação EB3A, enviada aí pela Bluetooth diretamente para o vencedor. Se tornou membro, aparece um emojizinho do lado do seu nome. Como é que você faz para escolher a centena? Na página principal aí do canal, você vai lá, página Tarci Simone, tá lá a página principal, aí tem início, tal, tem um lugar chamado assinaturas, que vai aparecer quando você for membro. Você clica lá em assinatura, aí vai ter os posts para os membros. E dentro dos posts para os membros, está os recados para os membros e os posts dos sorteios que a gente faz. Não é loteria, não é nada. É sorteio para os amigos membros do canal. Quem for membro vai lá, escolhe sua centena e participa de alguns sorteio de alguns materiais enviados aí pelos colaboradores. E a gente já faz isso aí, um chapéu de couro, uma camisa, os inversores, plaquinha solar portátil, etc e tal. E agora, esse ano, a programação é, por enquanto, março, Mencela, esse aqui em julho, aniversário do canal, e tem um super inversor, e depois a gente vai falar sobre ele. Então, você já sabe como é que participa. E vamos ver quem foi aqui, os cabos bom. Tem sorteio, tem preço especial da Kimbo, dê uma baixada aí nas baterias da Kimbo, tá aí o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E vamos ver quem foi os cabos bom. Nosso amigo Franco Winkler, Alvorada, Rio Grande do Sul, membro do canal Shake. Hoje foi recheado, só membro. Pode olhar, os 6 primeiros aí do vídeo anterior. Nosso amigo e cabo bom Pierre de Brasília, de Tarcísio, consegui meu salve. Chegou ligeiro, notificação, sininho, pim, chegou, garantiu. Pierre de Brasília, grande abraço, amigo. Nosso amigo Ailton Merreca, faltou a cidade e estado, cabo bom. Nosso amigo Samuel, acho que é São José dos Lençóis, lá no Maranhão. Grande abraço, esclarece aí, Samuel. Nosso amigo Divino, também membro do canal, não disse a cidade e o estado, tem que dizer. E
nosso amigo Oswaldo de Jaguará, São Paulo. Grande abraço a todos os amigos. Vamos à próxima. Talvez o próximo vídeo seja uma ediçãozinha especial. Vou ver se eu lanço esse final de semana aí. Bem legal.